Exercício de inequação exponencial. Aqui pede o seguinte: resolver em R a inequação, e aqui nós temos 2 vezes 1 quarto elevado a x, menos 3 vezes meio elevado a x, mais 1, maior ou igual a zero. Aqui o que nós devemos perceber, vamos usar uma propriedade de potenciação. 1 quarto é o mesmo que meio elevado ao quadrado. Então a gente tem aqui, eu vou fazer um rascunho, 1 quarto elevado a x, a gente tem que enxergar isso como 1 sobre 2 ao quadrado e ainda elevado a x. Daí aqui a propriedade de potência de potência a gente multiplica. Então a gente vai ter meio elevado a 2x, que eu ainda vou reescrever como meio elevado a x e tudo isso ao quadrado. Pronto. Porque essa inequação eu vou resolver por substituição de variável. Eu vou ter assim, ó, o meio elevado a x, eu vou chamar isso tudo de y. Daí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 2 vezes 1 quarto, então a gente viu que é meio elevado a x ao quadrado. E meio elevado a x é o y, então aqui vai ser y ao quadrado. Daí continuando, menos 3 vezes y, que é o valor de meio elevado a x, mais 1 maior ou igual a zero. A gente faz isso para poder facilitar aí o formato da inequação e transformá-la numa simples equação do segundo grau. Resolvendo então essa equação, a gente vai chegar em duas raízes. A gente vai chegar em y, vamos chamar de y1 e y2. A gente vai chegar em meio e em 1. Daí, para fazer o estudo de sinal, a gente faz assim, a gente traça aqui uma reta, que seria o equivalente ao eixo x, coloca essas raízes na ordem, então meio e 1. Percebe que a equação é uma parábola de boca para cima, passando por essas duas raízes. Então, a gente tem aqui esse esboço. E aí, entre meio e 1, a gente vai ter o valor negativo, antes de meio positivo, depois de 1 também positivo. Como a gente quer na inequação valores maiores que zero, ou seja, positivos, a gente vai se importar com essa parte aqui do estudo de sinais e essa também. Ou seja, os valores menores do que meio e maiores do que 1. Então o que nos interessa aqui vão ser y menor, aqui no caso menor ou igual a meio, e o y maior ou igual a 1. Bem, só que y é uma variável que a gente criou, na inequação ela está, a variável é o x, daí eu preciso substituir aqui novamente. Então eu vou fazer duas substituições. Eu tenho meio elevado a x, que é o valor de y, menor igual que o meio. Aqui no caso, meio elevado a 1. Como a base aqui está entre 0 e 1, a gente muda o sinal da desigualdade. Aqui deixa eu escrever só para visualizar melhor o número 1. Então aqui o nosso expoente vai ser x maior ou igual a 1. Mudamos o sinal da desigualdade porque a base é um número entre 0 e 1. Fazendo a substituição para y maior do que 1, a gente vai ter meio elevado a x maior ou igual ao número 1. O 1 eu vou representar como meio elevado a zero. E aqui de novo, como a base é um número entre 0 e 1, a gente inverte o sinal da desigualdade. Então, x menor ou igual a zero. Nós temos então esses dois valores para ser colocados naquela regrinha que a gente chama regra do varal, né? Que é o estudo dos sinais para essas duas respostas. Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos fazer assim, 3 retas e 2 raízes. A gente põe o zero aqui e o número 1, que são os valores que nós encontramos aqui para x. Então aqui eu tenho que pegar valores menores do que zero. O zero então é a nossa raiz, vamos pensar assim. Pega-se aqui então, bolinha fechada, porque é menor ou igual, valores menores do que zero. Então eu pinto aqui para baixo, toda essa região. Depois, maior do que 1, eu pego bolinha fechada no 1 e toda essa região aqui. E por último, como resposta, a gente tem que pegar a intersecção dessas duas
informações. Então a gente obteve aqui menor do que 0 e maior do que 1. Então o conjunto solução para esse exercício é x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 0 ou x maior ou igual a 1. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!